Imagine um mundo onde a humanidade, corrompida e violenta, é subitamente engolida por águas intermináveis. Um evento tão catastrófico que atravessou milênios, culturas e religiões, permanecendo até hoje como um dos maiores mistérios da civilização. Hoje, você vai descobrir a verdade por trás do dilúvio, desde o relato bíblico até as lendas da antiga Mesopotâmia, as evidências arqueológicas que desafiam a ciência e a fé, e o que realmente pode ter acontecido há milhares de anos. O relato mais conhecido do dilúvio está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulos 6 a 9. Ali, Deus decide punir a humanidade por sua corrupção e violência, decretando a destruição total através de um dilúvio universal. Noé é escolhido como o único justo entre os homens, encarregado de construir uma imensa arca para salvar sua família e um casal de cada espécie animal. Um esforço monumental, realizado sob zombaria e incredulidade dos demais. Quando o dilúvio começa, chove ininterruptamente por 40 dias e 40 noites. As águas invadem toda a terra, submergindo montanhas e aniquilando toda forma de vida fora da arca. Após meses à deriva, Noé solta um corvo e uma pomba para verificar se as águas haviam baixado. A pomba retorna com um ramo de oliveira, sinalizando o início de um novo ciclo para a humanidade. Quando Noé e sua família finalmente desembarcam, Deus estabelece uma nova aliança com eles, prometendo jamais destruir novamente a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, surge o arco-íris. Mas será que a Bíblia foi a primeira a contar essa história? Na verdade, não. Muito antes do relato bíblico, há registros milenares do dilúvio na antiga Mesopotâmia. A mais famosa dessas narrativas é a Epopeia de Gilgamesh, escrita por volta de 2100 a.C. Na tábua 11 dessa epopeia, encontramos a história de Utnapishtim, o equivalente mesopotâmico de Noé. Utnapishtim recebe um aviso do deus Ea para construir um barco gigantesco e sobreviver à destruição iminente. O motivo? Os deuses decidiram exterminar a humanidade, que se tornara insuportável. Após a construção do barco, Utnapishtim embarca com sua família e diversos animais. O dilúvio arrasa tudo, mas ele sobrevive e, como Noé, solta pássaros para averiguar o fim das águas. Quando finalmente pisa em terra firme, os deuses, arrependidos pela destruição, concedem a Utnapishtim e sua esposa a dádiva da imortalidade, perpetuando sua história através dos tempos. Curiosamente, outras narrativas mesopotâmicas anteriores, como o mito sumério de Ziusudra e o relato acadiano de Atrahasis, também descrevem um grande dilúvio enviado pelos deuses. Essas semelhanças apontam para uma tradição cultural milenar, compartilhada entre diversos povos da região do Crescente Fértil, muito antes do surgimento do texto bíblico. Mas há alguma evidência concreta de que um dilúvio desse porte realmente ocorreu? A arqueologia oferece algumas pistas fascinantes. Na década de 1920, o arqueólogo britânico Leonard Woolley escavou a cidade suméria de Ur e fez uma descoberta impressionante. Uma camada de sedimentos de cerca de 2,5 metros de espessura, separando dois níveis de civilização. Woolley interpretou essa camada como evidência de uma grande enchente que teria devastado a região, obrigando a reconstrução da cidade posteriormente. Outros sítios arqueológicos importantes, como Kish e Churupak, também revelaram camadas significativas de lodo e sinais de destruição súbita, compatíveis com enchentes massivas. Entretanto, a extensão e a datação dessas enchentes indicam eventos regionais, não um dilúvio global como descrito na Bíblia ou na Epopeia de Gilgamesh. Muitos estudiosos defendem que esses desastres locais serviram de inspiração para os mitos do dilúvio, que, ao serem transmitidos oralmente por gerações, foram ampliados e universalizados. Além das escavações, teorias científicas modernas ajudam a compreender possíveis origens naturais para as histórias do dilúvio. Uma das mais importantes é a teoria do Mar Negro. Segundo ela, há cerca de 7.600 anos, o mar Mediterrâneo invadiu repentinamente o Mar Negro,
após o colapso do istmo do Bósforo. Essa inundação teria provocado uma elevação rápida do nível do mar, desalojando comunidades neolíticas e deixando um trauma profundo, transmitido oralmente por milênios. A hipótese foi desenvolvida por geólogos como William Ryan e Walter Pittman, que identificaram evidências geológicas compatíveis com esse evento catastrófico. Outra possibilidade envolve as enchentes recorrentes e imprevisíveis dos rios Tigre e Eufrates, que frequentemente devastavam as civilizações mesopotâmicas. Esses episódios poderiam ter servido de base para as narrativas do dilúvio, especialmente considerando que as cidades sumérias e acadianas eram construídas em planícies altamente vulneráveis a inundações. Além das teorias científicas, é fundamental compreender a simbologia profunda associada ao dilúvio nas diversas culturas humanas. O dilúvio é, em muitas tradições, um símbolo de purificação, destruição do velho mundo e nascimento de uma nova era, um reinício necessário diante da decadência moral ou espiritual da humanidade. Além do relato bíblico e da epopeia de Gilgamesh, encontramos mitos de dilúvio em diversas culturas. Na Grécia, o dilúvio de Deucalião; na Índia, a história de Manu e Matsya; na China, as lendas do herói Yu, e até entre povos indígenas das Américas. Essa universalidade sugere que o mito do dilúvio responde a uma necessidade humana profunda: explicar eventos catastróficos e refletir sobre a fragilidade da civilização frente às forças da natureza. O psicólogo Carl Jung interpretou o dilúvio como um arquétipo do inconsciente coletivo, representando a necessidade de purgação e renovação que todas as culturas carregam. Nas últimas décadas, novas descobertas arqueológicas ampliaram ainda mais nosso entendimento sobre o mito do dilúvio. Estudos geoarqueológicos na região do Golfo Pérsico identificaram elevações súbitas do nível do mar entre 6.000 e 8.000 anos atrás, compatíveis com cenários de inundações catastróficas. Pesquisas com radares de penetração no solo encontraram antigas linhas costeiras submersas, indicando que vastas áreas habitadas foram submersas no passado remoto. Além disso, novas traduções de tabuinhas cuneiformes encontradas em sítios como Nippur e Sipar revelaram variações do mito do dilúvio antes desconhecidas, mostrando a riqueza e diversidade dessa tradição. Essa arca redonda revolucionou a compreensão do mito, demonstrando que a tradição da arca não se limitava à versão bíblica, mas já existia em formas variadas há milênios. Diante de tantos relatos, evidências e teorias, surge a pergunta inevitável: o dilúvio foi um julgamento divino ou apenas um reflexo poético de eventos naturais? Para os teólogos, o dilúvio representa um exemplo máximo do poder divino e da necessidade de arrependimento humano diante da corrupção moral. Já para os cientistas, ele é um testemunho de como as experiências humanas diante de desastres naturais moldam mitos poderosos, capazes de atravessar as eras. Talvez, no fim das contas, o mais importante não seja determinar se o dilúvio realmente aconteceu como descrito, mas compreender como essa narrativa moldou profundamente a cultura, a religião e a história da humanidade. O legado do dilúvio permanece até hoje como um enigma entre a fé, a história e a ciência. Um símbolo eterno de destruição, julgamento, mas também de esperança e renovação. E você? Acredita que o dilúvio foi um evento literal ou um mito criado para explicar o inexplicável?